A paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos novamente, nesse encontro de filhos, e filhas de Deus, aprender mais um pouquinho. E com tudo isso, com essas palavras, com esses ensinamentos, Deus, pela sua misericórdia, coloque em nossa vida, em nosso coração, aquilo que realmente importa, interessa, para nossa caminhada, aqui na terra, como mordomos de Deus nessa vida. Vamos iniciar, orando, pedindo a Deus a intervenção, a unção do Santo Espírito para que Ele nos prenda, para que o ensino de Deus venha brotar realmente na nossa vida, no nosso coração. Oremos. Ó Deus eterno, Tu és grande, maravilhoso e excelso, Senhor. Tudo que o Senhor nos concede, Pai, vem da Tua poderosa mão, de uma maneira tão graciosa e profunda também. E os Seus ensinamentos estão aqui, Senhor, diante de nós, diante dos nossos olhos. Mas nós queremos Te pedir que o Senhor, ó Deus, trabalhe no nosso coração para que a terrinha, Senhor, seja preparada para que dê fruto, Senhor, e aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração expanda, de uma forma muito grande, Senhor, e possa alcançar muita gente, muitas vidas. Mas a transformação começa de nós. Por isso nós Te pedimos que o Senhor nos ajude, Paizinho, ajude os ouvintes também. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que encontra na carta aos Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao 21. Gálatas 5, do 16 ao 21, que diz assim, queridos: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Toda carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém. Vamos ver, fazer um apanhado nesse texto para a gente ver, algumas coisas aqui. No interior, do nosso coração, no interior do crente, estão essas duas coisas. Não é porque você é crente que só tem uma coisa, não, as duas estão ali, guerreando, que são opostas, são opostas entre si. Natureza carnal e a do Espírito Santo. Cabe a nós, cristãos, escolher quem terá o comando da nossa vida. Eu vou usar nossa, porque a gente tem que se incluir, que essa lição não é só para vocês, para nós, para mim também. Se o Espírito está no comando ou é a nossa carne. E a recomendação que o apóstolo Paulo faz para o crente é andar no Espírito,
Como que isso? O que significa isso, né? É consentir que a vida nossa vida inteira, seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, permitindo que Ele assuma o controle no curso de cada dia. Já percebeu que às vezes a gente faz nessa oração, mesmo os que sabem que tem que começar o dia, né, fazendo uma devocional, orando, pedindo a presença de Deus. Se você não andar o resto do dia apercebido, andar desapercebido, a gente, 5 minutos depois, a gente esqueceu até do que a gente falou com Deus, né, que era para nos ajudar. Ele está ajudando, né? Mas acontece que às vezes a gente já é arrebatado no outro plano carnal e a gente esquece que nós somos cristãos, né? Sai pro trânsito, já esquece, né, que é cristão. E a gente tem que lembrar sempre, né, onde que a gente esteja, né? Às vezes a gente, com a família da gente, às vezes a gente perde, né? Momentos da nossa vida a gente perde a paciência, né? Porque, né, o que está embutido, né? O que está envenenando o nosso coração, né, e a nossa alma. A gente tem que deixar, né, que o Espírito Santo, em Romanos 13:14, esse versículo 14 diz assim: revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências da carne, pecado, né? Todos esses maus impulsos, né, que passam por nós, vontade, apetites, né? E a gente vai ver, né, quais são esses que está aqui nas obras da carne. Então a gente tem que justamente olhar para o outro lado, olhar para Jesus Cristo, para que a gente não caia em tentação, porque Ele está ali, gente, né? Está, eu não sei se eu diria que está lá na esquina, né? Eu acho que está bem do lado mesmo, né? Bem próximo. Que se a gente não prestar atenção, nos apanha, nos arrebata, né? E a gente perde toda a consciência de quem nós somos e o que nós somos, né? Foi uma palavra que eu falei domingo na igreja: quem nós somos, o que nós somos, né? Então a gente tem que perceber disso, né? Estruturar. Não é a gente estruturar a nossa vida, é Deus estruturando. Quando a gente pensa assim: eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que orar mais, tal. Quem está falando isso para nós, sinalizando isso para nós? Isso não é algo que vem de nós mesmos. Quando você começa ter esses toques, né? Olha, eu preciso mudar um pouquinho o foco da minha vida, né? Eu estou dando muita atenção para determinadas coisas e tenho deixado, né, de dar mais atenção para as coisas edificam. Como que você vai fortalecer o espírito, queridos? Se a gente está falando que Cristo está no comando, logo as coisas relacionadas ao entendimento, a dar sabedoria para que a gente possa ter o escape, é a Bíblia, é a oração, né? Se a gente deixa de fazer isso, a gente vai cair, porque tudo na nossa vida é questão do que a gente está alimentando, do que a gente vive mais, né? Ponto isso, né? O que gosta e atrai, né? As coisas da carne, elas são mais atrativas. Se a gente não alimentar das coisas de Deus, elas são mais atrativas porque são mais cômodas. Não exige de nós uma diferença, né? As coisas da carne, você faz só, e aquilo vai minando na vida da gente,
que chega a um ponto que você já nem quer, você nem sente vontade mais das coisas de Deus. Quando chegar nesse ponto, queridos, é misericórdia. Por isso que a gente tem que cuidar dia a dia, deixar que Deus cuide dia a dia e a gente se alimentar, né? Deixa de lado algumas coisas irrelevantes para nossa eternidade e alimenta as coisas que são realmente relevantes, né? Então todas as coisas que levam uma má conduta, você deixa para lá. Às vezes as pessoas nem entendem, né, algumas posições que a gente toma. Olha, queridos, se você sabe que determinadas amizades suas, elas trazem mal para você e você acaba fazendo coisas desagradáveis e você não sabe como dominar aquilo e de repente falar para o seu amigo, seu colega que aquilo não, né? É melhor você evitar, né? Opa, vamos fazer um almoço tal, né? Mas você sabe que ali vai ter conversações, né, insanas ali, loucas. Por que você vai? Né? Então eu deixei, o camarada não sabe me divertir. Gente, que diversão que você vai ter se no final disso você vai sentir um tremendo desconforto, sabe? Eu estou falando de algumas coisas que eu senti, sabe? Mesmo que você não participasse diretamente, você não se alegrasse com aquilo, você não desse risada, você não falasse também, mas aquilo foi entrando aqui, né? E vai tomando conta do nosso ser. Você fala, por que eu vim aqui? Por que eu fiz parte disso aqui? Percebe, né? Que o que contamina a gente vai deixando, porque vai entrando aqui, vai entrando no nosso interior e vai tomando conta da gente. Todo crente deve estar consciente da existência desse conflito, né, espiritual que desenrola em seu interior, a carne militando contra o espírito contra a carne. São forças opostas, né, entre si, tá ali. Mas eu diria, queridos, que o que há em nós, por causa do pecado, né, o que há em nós o mais forte é a carne, é a carnalidade, né? Ela é muito mais por causa do pecado mesmo. Então você tem que deixar que Deus, né, estruture para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque a vontade, né, do ser humano é cair, né, de repente, mas você se afasta disso, você deixa Cristo dominar a sua vida, o seu coração, para que você tenha, né, uma vida frutífera. Muitas vezes, né, eu tenho passou, né, pelo meu coração, a minha mente, e isso foi tornando mais profundo em meu ser, assim, viu? O que eu quero, né, deixar na minha passagem aqui, né, começa por aí, né, o entendimento. O que eu vou deixar plantado, né, pro bem daqueles que me rodeiam. Mas depois tem um segundo ponto atrás disso, né? O que Deus está pensando e está vendo das atitudes que eu tenho tido na minha caminhada aqui como pessoa, como cristão, como servo dele. Porque primeiro, às vezes a sua vida acaba não tendo significado nenhum para ninguém, você né, passou por aqui, mas não fez diferença nenhum para ninguém, para a vida de ninguém. E segundo, você não construiu nada do que é eterno, queridos. Né? Muitas coisas que você acabou dando atenção, lá perdeu na sua juventude, boa parte da sua vida, que você olha hoje e você fala, caramba, né?
Quanto tempo desperdiçado, né? Quanta risada eu dei de tolice, né? Absurda, de loucura absurda, e eu me envolvi de certa forma e não construí nada. Então a gente tem que olhar, né? Eu quando olho até alguns servos e servas de Deus, né? Um pouco mais novos, né? Às vezes até mais novos do que a gente, já com uma perspectiva, né? Maior do que aquele que a gente tinha na idade dele, ou às vezes até agora, né? Com a idade que a gente tem, você fala, caramba, né? Você olha lá o alemão Dietrich, né? O Heffer, ele morreu com 39 anos, mas o que ele produziu até os 39 anos foi para deixar pessoas aí que, se vivesse 200 anos, não ia fazer o que ele fez até os 39. Então tem pessoas que cada dia, cada minuto da vida dele faz valer a pena. Essa liberdade cristã que nós falamos antes, né? Com uma espiritualidade, né, centrada em Jesus Cristo, fez com que ele desenvolvesse, um pouco até explica por que ele foi cedo, ele estava pronto para morrer, né, aos 39, porque ele foi executado, né? Porque ele tinha feito tudo que tem gente que, se vivesse, como eu disse, 200, 300, 400 anos aqui, não ia fazer. Porque deixa, né? Passar e jogar, né? Desperdiçar o tempo oportuno, né? Então vamos dar uma olhadinha nessas obras da carne. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Algumas coisas que ele aponta que são da natureza humana, né? Então ele coloca ele divide em várias áreas aí, né? Área sexual, área social e religiosa também. Então vamos falar dessa parte do sexo primeiro, na área do sexo. Primeiro ele fala de prostituição, que origina, né, lá do porneia, a qualquer tipo de comportamento sexual ilícito ou imoralidade. Então prostituição, a gente fala prostituta, ela está vendendo o seu corpo, mas é muito mais do que isso. Ou inclui na prostituição a adultério, a fornicação, o estupro e outros desvios sexuais também, né? Porque agora para o ser humano parece que não importa, né? Como ele pratica esse sexo, né? Ele tem que satisfazer a vontade dele. E às vezes até dentro de um relacionamento de casamento, de casal, existe uma prática sexual abusiva, né? Que extrapola, olha o termo que eu estou usando, que extrapola o que Deus colocou, né? Porque acaba desrespeitando, né? O marido desrespeitando a mulher e a mulher desrespeitando o marido por essas práticas, para tentar dar sei lá, né? Dar adrenalina, né? Na vida sexual do casal. Então é profundo isso, gente. Então o que está, e é interessante a gente falar isso, porque o que está dominando é o coração do ser humano, né? Parece que é mais a vontade de satisfazer o apetite, não é? Hoje eu posso falar com tranquilidade desse tipo de coisa, né? Que eu já estou mais maduro, né? Filhos crescidos, né? Então a gente tem a noção, né? E a vida que eu tive na profissão minha secular, eu tenho base para falar o que existe. Isso tinha coisa que eu falei, nossa, eu não sabia que existia isso, né? Porque nós somos cristãos aqui, a gente está mais, né? Mas hoje, justamente por causa da divulgação agora na internet, o negócio expandiu, né? E às vezes pessoas novas já estão
diante de situações complicadas e entrando dentro da igreja. Isso que é pior. Pessoas da igreja achando que isso é normal. Não é normal. Impureza. Olha que interessante. Impureza era uma palavra usada, né, que é acartásia, uma palavra usada na medicina para se referir a uma ferida infectada e purulenta. Pode significar todo comportamento anormal e impuro. Parece que hoje para todo mundo tudo é normal, né? Não é não. A impureza impede a pessoa de aproximar-se de Deus. Porque a gente tem que colocar essa questão da normalidade e anormalidade, colocar como ponto de referência Cristo, tá? Porque se as pessoas não tiverem o ponto de referência Cristo, então tudo é normal, né? Para quem não tem Cristo. Mas quando existe um centro, uma linha divisória que é justamente Jesus Cristo, nós sabemos o que Deus criou e para que Ele criou e o que é normal, o que é normal. O que for contaminar o nosso coração, lembra que eu falei, né? Onde a gente se coloca, onde a gente está, onde a gente frequenta. E hoje eu falo assim, um pouco me incomoda, hoje eu tá ficando chato. Eu prefiro ser chato, queridos, de repente, né, as pessoas me enxergarem isso. Eu não gosto de ser uma pessoa intransigente e moralista, né? Aquela que fica desenhando o que os outros têm que fazer, ele não faz nem para a vida dele. Isso eu condeno. Então tem que começar do princípio da minha vida, né? Colocar minha vida nas mãos de Deus e estruturar a minha vida diante de Deus, né? Não ficar dando liçãozinha, igual os fariseus faziam, né? Hipócritas, falavam que era para os outros fazer e eles não faziam, né? Isso é complicado. Lascívia, né? Trata-se de um atrevido desprezo pelo decoro, até em público, ou de uma sensualidade exagerada. A palavra no original grego, asélgia, é também traduzida por dissolução. Olha, sensualidade exagerada, né? Hoje parece que tornou normal. Lembra que a gente falou da referência? Até na igreja, gente. As pessoas não sabem nem como vão, né? Porque perdeu a noção, né? Ele fala assim, mas vai lá, parece que vai daquele jeito para provocar, né? Às vezes aquilo é tão normal para a pessoa que, vestimenta normal, cara, mas tem que saber que a sensualidade é algo que não você só está fazendo a outra pessoa pecar, você também está pecando, porque você é um instrumento de condução. Agora, se você está bem, né, trajado e a outra pessoa teve pensamento impuro, opa, né, tá com ele. Mas se você foi a fonte da provocação, toma cuidado, né, toma cuidado, né, porque é melhor colocar uma mó no seu pescoço e lançado ao mar, né, do que fazer, né, as pessoas caírem em pecado. Então nós falamos na área do sexo aqui, tá? Agora nós vamos entrar na área da religião, né, que fala da idolatria, que fala da feitiçaria. Primeiramente, idolatria é o culto prestado a outras divindades, representados por toda sorte de imagens. Esse é o principal pecado que gera alienação do homem em relação a Deus e a motivação para todos os demais pecados. É interessante, né, como termina, porque fala, idolatria, né, outras imagens, adorar outros deuses, né, outras coisas que entram
naquilo que, na frente daquilo que deveria ser o real, que é Deus, né? Ele coloca outras pessoas para fazer essa ponte, né? Errado. Mas fala que é a motivação para outros demais pecados também, né? Porque começa a desvirtuar já a mente e o coração. Opa, se você não entendeu bem que aquilo é errado, que você está pondo a confiança em algo que é de Deus. Opa, eu venero, né? O Bertrano fulano que morreu, não sabe nem, né, do que está acontecendo aqui mais nesse mundo, né? E de repente nem sabe se está lá com Deus. Mas a pessoa não fala de Deus, né? Puxa, está colocando, quebrou-se a parede, rasgou-se a cortina. Jesus Cristo é o intermediário, intercessor, né? Nossa, está totalmente fora da Bíblia se você coloca outras coisas nesse meio aí. Eu falo que os líderes religiosos vão ter que responder muitas coisas diante de Deus pelo que está fazendo o ser humano pecar, né? Porque esses também não lê a Bíblia, né, para saber fazer o raciocínio deles se aquilo é certo ou errado, né? Também está errado ele não conferir se isso está certo ou não. Bebe e come tudo aquilo que o outro fala lá. Mas o líder vai ter numa proporção muito maior, ele vai ter que responder. Se está fazendo muitas pessoas pecarem, né, levando um entendimento que é totalmente fora de Deus. Feitiçaria abrange as formas de magia, bruxaria, qualquer intercâmbio secreto com os poderes do mal. Então, querido, e é interessante que algumas seitas ligadas a isso, uma delas, né, pelo menos, que eu não vou citar o nome, você já fala até que cristão, tem um cunho, parece que um pouco de católico aí, né? Eles têm um pouquinho de entendimento, mas coloca outras coisas lá, né? Baixar o espírito do morto, tal, né? Já falei, né? Gente, isso é feitiçaria. Isso não tem nada a ver com Deus, não é? Ouvir algo que você quer saber através da incorporação do morto lá, toma o corpo do outro aqui, né? Que é o médium, né? Alguma coisinha assim a gente sabe, que é o médium. Camarada, né? Absurdo, né? Sai dessa, né? Se você tem um entendimento e acha que isso é certo, cai na real. Isso aí te leva para o inferno, né? Isso não tem nada a ver com Deus, não, né? Todos os caminhos levam a Deus. Vai acreditando nesse tipo de besteira, que todo caminho leva a Deus. Não leva, não. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, e ponto. Achar que vai tomando atalho aqui, vai chegar lá, vai nada. Todo o caminho te leva para o inferno, né? Todo o caminho humano te leva para o inferno. O caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, né? Para ficar fechado isso. Agora a gente vai para a área social, que é muito maior. Fala de inimizade. São as muitas modalidades de ódio contra Deus ou contra os homens. Essa emoção gera hostilidade de toda forma, e sendo oposto do amor, não busca o bem-estar do próximo, mas o seu prejuízo ou a sua destruição. O mundo vive disso, né? É que esse mundo carnal mais vive
né? E entra até para o seio da igreja esse tipo de coisa aí, que é totalmente fora, é um ponto oposto ao amor, porque quem só arruma inimigo, gente, onde ele vai, né? Onde ele vai, ele consegue semear, né? O pomo da discórdia, da inimizade ali, né? É só Jesus Cristo mesmo para curar nessas coisas. Daí vem em seguida, justamente, é uma extensão dessa ideia que é porfias, né? São as contendas, ou atitudes hostis que criam problemas inesperados entre as pessoas. Provocam dissensões, divisões. Essas atitudes podem ser caracterizadas por quê? Ambição, desatenção, escárnio ou desprezo. Bom, essa referência o apóstolo faz para uma igreja, né? Para a igreja de Galácia, certo? Então, o que ele percebe ali que essas coisinhas, se você não deixar Cristo dominar o ser, ele vai entrando e vai arrebentando, né? Quando a gente fala arrebentando a igreja, está falando de nós mesmos, né? Destrói a nossa vida, destrói o nosso relacionamento com Deus, né? Esse tipo de coisa que só traz mal-estar, né? para a vida da igreja. E isso é uma das coisas que mais tem dentro de igreja, por aí afora, né? Carnalidade total, né? Em relação a esse tipo de comportamento. Daí fala de ciúmes, né? Traduzido também por emulações. O termo tinha sentido positivo como zelo ou ardor, mas nesse caso refere-se a um desejo intenso pela vantagem pessoal, com a desvalorização das realizações e qualidades dos outros. Então vê que uma pessoa está progredindo da sua maneira de ser, porque fala de coisas, realizações, qualidades dos outros. Ele queria tanto ter a voz do outro, pregar igual ao outro. Percebe que isso é possível dentro da igreja? Ele não fica contente de o outro ter boa voz, do outro saber pregar bem. Ele quer fazer aquilo. E às vezes, querido, uma vez eu falei, acho que uma ou duas vezes eu falei na igreja, você tem que saber qual que é o seu dom. Não adianta você querer ter o dom do outro e ficar, né, achando que você pode fazer aquilo que o outro pode fazer. Ou de repente você até pode fazer, mas às vezes não na qualidade do outro. Querido, e a gente não pode ter ciúme disso. Eu, quando olho os meus colegas, assim, falo, nossa, que... A gente fica vendo como que eles vão tratando um determinado assunto. Você fala, caramba, que lindo, né? Não tinha percebido isso. Você fica maravilhado, não com ciúme, né? Uma pessoa fala assim, nossa, né? Como ele tem facilidade, né, para falar determinada coisa, que lindo, né? A gente tem que ficar maravilhado. Me ajudou a crescer muito, né, justamente a habilidade desses outros, né, maiores do que eu, que fez eu entender algumas coisas. Então eu vou ficar com ciúme? Não, eu vou ouvir mais dele, né, eu vou aproveitar, né, surfar nessa onda aí espiritual de pessoas assim capacitadas, né? Ficar com ciúme de quem está fazendo algo para Deus. Iras ou pelejas podem ser as explosões de raiva que criam um sentimento de hostilidade contra os semelhantes. O termo grego umoi era usado tanto em relação a Deus como em relação aos homens. A diferença, né, da ira de Deus, que é vingativa, é Deus, né, cobrando o pecador quando ele se ira. A palavra de Deus fala que ele se ira.
é uma cobrança do pecador quanto ao pecado, né, por ele ser justo. Agora, a ira do homem provoca vingança, queridos. Ele se ira, vai lá, quebra o outro, fala, vai ver, vou quebrar mais bonito. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que vai gerar no outro algo ruim. Ruim e não bom. A pessoa vai querer tomar aquilo, se não for uma pessoa de Deus, vai provocar nela uma vontade de vingança. E parece que essas coisas estão muito, né, fortes na sociedade em que vivemos, né? Um quer dar o desconto, né, a desforra no outro de algo que a outra pessoa fez. Agora, a discórdia são formas de egoísmo que causam divisões. São provocados pelas pessoas que possuem um espírito partidarista. Filipenses 2:3. A mesma palavra grega é traduzida por partidarismo, né? Discórdia, partidarismo. Vai criando divisões, rachas. Dentro da igreja, às vezes, as pessoas nem saem e formam, fica ali mesmo, naquele contexto, no mesmo lugar, fazendo oposições. Né? Fazendo oposições. O que acontece diante disso tudo não vai para frente, queridos. É porque as pessoas ficam se debatendo, né, o tempo todo, né? E fica ali fermentando, né? É o fermento que leveda a massa, né? Vai criando proporções que não consegue depois dominar. As dissensões, né, que são entendidas como brigas entre irmãos, que ameaçam a unidade do corpo de Cristo. A palavra do original grego aparece também traduzida por divisões ou dissensões. Parece que é meio que uma palavra, né, outra, mas que dá um entendimento, um grau maior para a gente entender, né? Opa, espera aí, briga entre irmãos. E né, a gente está falando de igreja, mas isso ocorre dentro das famílias também, né? Ameaça aquela vontade deles estarem juntos, né? Quando causa essas dissensões. No corpo de Cristo é mais ou menos parecido, né? Porque se começa a criar esse mal-estar, não há mais vontade de estar juntos, compartilhar as coisas juntas. Vou ter que ver, né, a cara daquele fulano, né, de novo. E daí não vai, porque já causou um mal-estar, né, entre os irmãos da própria igreja. A gente sabe que tem, né, isso está sim disso dentro da igreja. Facções decorrem de ideias e ambições rivais que exigem a formação de partidos e divisões, igual discórdia, né? Partidarismo. Mas olha só, o original aqui, é literal, é como se fosse heresia. Indica o espírito faccioso do homem que está pronto para causar divisão. Está pronto para causar divisão de um grupo de pessoas. Quer dizer, ele coloca uma fala diferente, uma interpretação diferente lá, justamente com a intenção de causar divisões de um grupo de pessoas. Ele está plantado, é como se fosse o joio ali dentro da igreja. Ele fica plantado só para jogar, né? Você falou uma coisa, ele vai lá, né? Já vai semeandinho, né? No ouvido das pessoas, não sei o que, tal. É desse jeito que acontece. Daí outra pessoa é fraca, né? Fraca também, gosta desse tipo de coisa. É verdade mesmo, né? Tem jeito, fulano não tem jeito, né? E fica ali fermentando esse tipo de coisas, né?
Agora a gente chegando praticamente ao final, a área da alimentação, que usa duas coisas aqui, né? Bebedice e glutonaria. A bebedice é excessivo, né? O uso de bebidas alcoólicas, né? Bebedeiras, extremamente prejudiciais ao corpo e ao espírito. Quer dizer, ele fica totalmente tomado porque isso mexe totalmente com o cérebro, com o raciocínio da pessoa. Tem um texto lá, né, no Antigo Testamento que fala de Noé quando saiu da arca. Ele plantou uma vinha e ele abusou um pouco, né? Que ele acabou ficando... O filho dele, que é Cã, né, ou Cão, que o pai de Canaã, né, da terra de Canaã, entrou na tenda e viu o pai pelado, né, totalmente nu. Só para ilustrar isso, né, o que está falando em relação a bebedice, a bebedeiras, né? A pessoa fica totalmente fora do juízo dela. É óbvio que Noé não fez aquilo intencionalmente. Ele fez aquilo tomado pelo uso excessivo, né, da vinha, né, do vinho, né, do fruto ali da vinha. Ele ficou tomado daquilo e ele fez. Então a gente vê muitas pessoas tomam, né, atitudes às vezes drásticas quando tomam uma bebida, né? Um dá risada para mais, outro fala demais, fala até que não devia falar, né? Ele fala na hora que ele bebe. Outro fica bravo pra caramba, né? Quer bater em todo mundo, fica macho, né? Quer bater em todo mundo. Esse é o poder do álcool, né? A pessoa vai fazer coisas aí e até partindo, né, para a questão de vários excessos de ordem sexual também, a própria bebida. Pode ser porque ele perde a noção, né? Perde a noção. Ele é tomado, que era para ser tomado pelo espírito, né? Tomado pela bebida, pelas coisas daqui. E glutonarias, né? Diz aqui, né, um dos comentaristas, que pode ser referência às orgias promovidas nos cultos pagãos, né, em que os participantes perdiam domínio próprio ali, como as farras que a gente vê hoje, né, perde a noção, come pra caramba, né, bebe pra caramba, né, nessas festividades. E fala aqui, né, que também algumas festividades religiosas dedicadas a santos. E nós temos, né? Eu contesto muito, gente, eu não vou entrar direto nessa questão, tá? Mas tem algumas práticas culturais no nosso país, né, que é predominantemente católico, que mexe nessa questão, nesse cerne aqui. Fala, não tem nada demais, tal... cultura, nosso país, cultura uma ova, gente. Vê lá o que está por trás dessa cultura. Então acha bonitinho, engraçadinho, leva o seu filhinho lá, veste ele diferentinho. Toma cuidado, verifica as coisas de uma maneira mais profunda, né? Ele é criança só, pois é como criança que ele aprende, né? E quando ele se tornar adulto, ele vai pensar da mesma maneira que você está pensando com o seu filho, né? Minha mãe levou, não tem nada, ele é criança, deixa ele brincar lá. Brincar, gente. Toma cuidado, né? Veja o fundo disso, estude, porque é gostoso você falar que não tem nada demais, né? É gostoso falar, sendo que há sim. Aí fala, pô, Geuzão é nessa, quadrado, pois é, eu sou mesmo. Sou extremamente quadrado, cada vez eu tô ficando mais, né? Porque a gente percebe que isso não leva a nada, quer dizer, leva sim, leva a perdição e leva só a carnalidade, queridos. Quando a gente podia ter algo muito mais produtivo na nossa vida espiritual, e quando é para fazer para a igreja, não faz, né? Vamos falar, né, sério, né?
Quando é para fazer para a igreja, não leva o seu filho para a igreja, não faz, está sempre cansado e cansada, né? Mas para levar nessas festinhas culturais aí, que a educação, né, a cultura do nosso país, isso pode. Vê qual que é a cultura do nosso país, cara. Entre muitas outras culturas de outros países, a nossa também tem cultura demoníaca também atrás disso, né? Toma cuidado para que isso precisa dar sabor na minha vida. O sabor é Jesus Cristo, né? Fora disso não existe sabor, queridos. A gente tem que aprender isso, não existe sabor sem Jesus. Então vamos, né? Como a gente pode evitar, né, de evitar as obras da carne e andar no Espírito, né? Como a gente vai fazer isso, né? Alicerçando a nossa vida. Um verdadeiro cristão, queridos, é as pessoas que se atentam para as coisas de Deus. Não adianta você pertencer só a uma igreja. Igreja está forrado de gente, aliás, hoje está cada vez menos pessoas, né? Mas enfim, da quantidade de pessoas que está dentro da igreja, muitas não sabem o que é servir a Cristo, né? O que é fazer a vontade de Deus. Pense nisso, aproveite nessa lição e peça para o Espírito Santo, né, te orientar, te conduzir. Vai lá no texto, né, que nós lemos, e faça uma reflexão profunda, além dessas palavras que Deus me deu e me orientou nesse momento. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada. A gente terá, né, na outra semana, outro encontro, para que a gente produza mais e mais essa vontade de se edificar em Cristo Jesus. Deus o abençoe.